Trânsito em julgado, cumprimento de pena, primeira, segunda instância. Essas expressões comuns no direito tomaram o noticiário brasileiro mais uma vez em outubro de 2020, com a soltura do traficante André Oliveira Macedo, acusado de chefiar uma organização criminosa de São Paulo com atuação nacional. André do Rap, como é conhecido, ganhou liberdade através do Supremo Tribunal Federal, mesmo já tendo 2 condenações. A medida gerou novamente uma discussão. Um condenado pode ser solto? Quem comete crime tem que ser julgado. Na chamada primeira instância, o cidadão é julgado por um juiz. Se o processo for de homicídio doloso, quando há intenção de matar, o caso é analisado pelo tribunal do júri, com participação de 7 jurados, e a pena em caso de condenação é estipulada pelo magistrado. Antes de condenado, o acusado pode estar preso preventivamente, mas também pode ficar em liberdade aguardando julgamento. A condenação não significa que a pessoa vá imediatamente para a cadeia. É que há o entendimento jurídico de que o cumprimento da pena começa somente após o chamado trânsito em julgado, quando não cabe mais nenhum recurso. Uma vez condenado na primeira instância, o cidadão pode apresentar uma apelação ao Tribunal de Justiça. Se o crime for federal, o recurso é ao Tribunal Regional Federal. É a chamada segunda instância. No TJ e no TRF, o julgamento é feito por um colegiado de desembargadores, que podem reverter a decisão da primeira instância. Assim, em segunda instância, um condenado pode ser absolvido e um absolvido pode ser condenado. Caso o processo seja de homicídio doloso, quando há intenção de matar, a segunda instância pode determinar novo júri. Depois do TJ e do TRF, é a vez dos chamados tribunais superiores. Quem foi condenado pode apresentar recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Em regra, o STJ não discute mais se o réu é inocente ou culpado, mas se a pena aplicada foi correta, em medida justa, no regime mais adequado, ou se há erro que leve à anulação de todo o processo. O outro tribunal superior é o Supremo Tribunal Federal. Ao STF, o condenado pode apresentar recurso extraordinário. A corte não vai julgar se há inocência ou culpa, nem mesmo se a pena e o regime estão corretos, mas se alguma questão constitucional foi violada no andamento do processo. É possível que após o julgamento em primeira instância seja determinada pelo juiz que o réu vá para a cadeia ou que continue preso, mas ainda não é cumprimento de pena. Trata-se de uma prisão preventiva. Já a segunda instância pode determinar cumprimento da pena, a chamada execução provisória, antes de se esgotarem os recursos em tribunais superiores. Foi justamente em meio à discussão sobre prisão preventiva e condenação que André do Rap foi solto. A lei anticrime, que passou a valer este ano no Brasil, determina que esse tipo de prisão, a preventiva, que mantém alguém preso quando o processo ainda não transitou em julgado, seja analisada a cada 90 dias pela instância onde está o caso, para verificar a necessidade de manutenção. Caso contrário, a preventiva se tornaria ilegal. Um ministro determinou a soltura. Depois, com André já em liberdade, o Supremo decidiu manter a prisão.